Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes hoje? Eu tenho que falar para você que eu estou muito feliz hoje, muito feliz mesmo. Faz 6 meses que nós estamos no Brasil, pregando o Evangelho praticamente todas as semanas. Quando nós não pregamos o Evangelho para as pessoas, nós pregamos o Evangelho para nós mesmos. Não existe nada mais maravilhoso do que essa mensagem. Não existe uma boa nova tão boa. Não existe uma notícia tão boa quanto a mensagem do Evangelho. E hoje, depois de 6 meses viajando pelo Brasil, a gente passou em mais ou menos uns 14 estados. Essa viagem chega ao fim e quarta-feira nós estamos voltando para a Itália. E você ouviu falar, eu acredito que você ouviu falar dos terremotos que ocorreram na Itália. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É claro que foi muito devastador e chocou todo o país, mas existe um comentário no meio da igreja italiana que diz que todos os avivamentos na Itália ocorreram depois de um terremoto. E esse terremoto foi o mais forte da história, o maior terremoto da história. Então nós estamos esperando o maior avivamento da história naquele país. Então que você ore por nós, ore pelos irmãos que estão lá, ore pelos italianos, porque nós estamos esperando grandes coisas. E eu sou muito grato a Deus, mais uma vez, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco mais do Evangelho de Jesus. Também ao pastor Isaac por nos receber, nos confiar a palavra, aos nossos amigos que estão nos acompanhando hoje aqui. É um prazer estar com vocês. E eu sou muito grato a Deus por isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis. Eu vou contar um pouco para você do meu testemunho, mas antes eu gostaria, antes de ler o texto bíblico, Gênesis capítulo 1, no versículo 28, diz assim: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Irmãos, eu costumo dizer que aquilo que eu falar com você, talvez daqui 15, 20 minutos você não lembre mais. Aquilo que o Luca falar com você, talvez não faça muita diferença na sua vida. Você não precisa que eu fale com você, você precisa nessa noite que Deus fale com você. Deus conhece aquilo que nós precisamos ouvir, Deus conhece as lacunas do nosso coração, Ele sabe o que as nossas carências, Ele conhece as nossas necessidades e Ele sabe o que nós precisamos ouvir. Então eu gostaria nessa noite que você fechasse seus olhos e que você orasse comigo, pedindo para que Deus falasse com você, para que Deus falasse com você nessa noite. Pai, nós entramos na Tua presença pelo sangue de Jesus. Deus, não por méritos próprios, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Pai, nós não merecíamos, mas agradou a Ti, Senhor, prover um caminho para que nós entrássemos na Tua presença. E Deus, hoje, pelo sangue de Jesus, nós entramos diante do trono da Tua graça com ousadia e nós pedimos: fale conosco. Pai, eu preciso ouvir a Tua voz nessa noite. Deus, o Senhor conhece o que nós precisamos ouvir. O Senhor conhece o que nós precisamos receber de Ti nessa noite. Então eu peço, fale conosco, porque a Tua palavra diz que o universo foi criado através da Tua palavra. E não só isso, mas que a Sua palavra sustenta todo o universo. Deus, eu peço que nessa noite a Tua palavra renove a nossa mente, que ela nos purifique, que ela seja viva e eficaz como ela é nos nossos corações nessa noite. Deus, que ela nos alinhe com o Teu propósito eterno. Senhor, que nós não possamos sair indiferentes diante da Tua palavra, que ela fale no mais profundo do nosso ser. Deus, que ela chame à existência as coisas que não são como se fossem. Senhor, que ela produza em nós, que ela crie em nós aquilo que é necessário para cumprir a Tua boa obra e a Tua boa vontade. Pai, eu peço em nome de Jesus que enquanto eu falo aos ouvidos, o Senhor possa falar aos corações. E também que o Senhor pregue o Teu Evangelho nessa noite com sinais e maravilhas, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco, porque nós somos carentes de Ti. Deus, nós precisamos ouvir a Tua palavra. Eu não tenho nada a oferecer, Pai.
a não ser a tua palavra nessa noite. Então fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de pregar, eu sempre gosto de contar um pouco do meu testemunho para encorajar os jovens a servir a Deus. Hoje eu tenho 24 anos de idade, mas quando eu tinha 18 anos de idade eu morava em Londres, na Inglaterra, e eu estava fazendo faculdade de publicidade. E quando eu estava chegando no final do ano de 2010, eu comecei a olhar para a vida e perceber que a vida não tinha sentido. Na época eu não servia a Deus, por mais que o meu pai fosse um missionário, por mais que a minha mãe também, eu não servia a Deus. Eu tinha me perdido dos caminhos de Deus. Eu estava morando na Inglaterra, estudando, e eu fui chegando no fim de 2010, tinha acabado de completar 18 anos, e eu comecei a olhar para a vida e falei, essa vida não tem muito sentido. Então no dia 31 de dezembro de 2010, eu entrei no meu quarto e eu falei, Deus, se o Senhor existe, eu preciso te conhecer. 31 de dezembro era a principal festa da Inglaterra, nós tínhamos preparado a festa o ano todo, mas eu falei, eu vou deixar essa festa de lado e eu preciso conhecer a Deus. Aí eu entrei no meu quarto e eu fechei a porta do meu quarto, eu desliguei meu telefone e eu comecei a orar. E eu esperava, vocês fizeram para você, eu esperava que o céu se abrisse, que eu fosse ver anjos, e o Filho do Homem, à direita do Pai. Eu sei, eu esperava os querubins e ouvia as trombetas do céu. Todas as coisas que eu tinha ouvido sobre a Bíblia, sobre o céu, e sobre Deus, sobre Jesus. Mas naquela noite aconteceu algo de muito mais precioso na minha vida. Quando eu entrei no meu quarto, eu ajoelhei, eu comecei a chorar, eu comecei a falar, Deus, o Senhor existe, eu preciso te conhecer. Jesus, se você existe, eu preciso te conhecer. Essa vida não está tendo sentido, não tem sentido viver mais. Eu não quero mais viver, se Deus existe, eu preciso te conhecer. E aí, meus irmãos, mais do que os céus se abrirem, o meu coração se abriu para o céu. E Jesus entrou no meu coração e Ele começou a queimar no meu coração. E eu não só descobri que Deus existia, mas que Ele queimava. E mais do que isso, eu descobri que esse calor, que esse fogo que queimava no meu coração era o amor de Deus. Então eu descobri que Deus me amava. E eu descobri um sentido para a minha vida. Aí quando Deus começou, eu comecei a perceber que Ele me amava, e eu comecei a sentir aquele amor. Teve uma resposta quase que automática do meu coração para Deus, e eu comecei a amar Deus de volta. E eu comecei a chorar e falar, oh Deus, como eu te amo. Parece que eu esperei a minha vida toda por esse momento. Sabe, para um jovem que buscava tantas realizações e sensações no mundo, isso é tudo que eu queria. Eu senti Deus me amando e eu comecei a amar a Deus. Mas o mais incrível não era que Deus me amava, era poder amar a Deus de volta. E eu descobri, eu falei, Deus, é por isso que eu quero viver para sempre. Eu troco todo o meu passado, porque eu amava a minha adolescência. Eu passei minha adolescência na Europa, eu fiz tudo o que eu queria. Eu falei, Deus, se eu pudesse, eu trocava todo o meu passado, eu trocava o meu futuro, eu trocava a minha vida toda, todos os meus amigos, a minha reputação, para ficar nesse momento para sempre. Porque eu descobri o sentido da minha vida. Eu nasci para te amar. Eu senti que Deus me amava e eu comecei a amar a Deus. E de repente, depois disso, começou a acontecer uma outra coisa dentro de mim. E eu comecei a amar as pessoas. E eu comecei a amar as pessoas. E eu falei, meu Deus, eu estou amando as pessoas agora. O que aconteceu? E as lágrimas escorriam dos meus olhos. E a única expressão de amor cristã, assim, mais latente na minha cabeça, era a paz do Senhor. Aí eu comecei a falar para Deus, Deus, eu quero dar a paz do Senhor para os irmãos. Aí eu comecei a imaginar entrando em todas as igrejas do mundo e dando a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Ah, a paz do Senhor, que a paz do Senhor seja com você, que a paz desse Deus maravilhoso seja com você. E eu olhava pelas janelas e as pessoas passavam na rua e eu falava, peace of the Lord, let the grace of God be upon you. Eu falava, Deus, eu amo as pessoas. Aí eu falei, eu quero passar o resto da minha vida fazendo isso. Eu quero viver isso para sempre. Eu troco tudo para viver isso para sempre. Aí eu comecei a buscar a Deus. Eu ainda estava sozinho na Inglaterra. Eu ainda estava sozinho no meu próprio mundo. E eu comecei a ler os evangelhos e tentar entender Jesus. Porque eu já tinha tentado todas as outras religiões. Eu já tinha passado pelo budismo, pelo hinduísmo. Já tinha meditado horas e horas. Nada preenchia aqui dentro.
Aí eu comecei a ler os evangelhos, aí 3 meses depois, quase 4 meses depois, o meu pai me liga do Brasil. Ele fala: e aí, Luca, tudo bem? À medida do possível. Você não quer vir para o Brasil e ficar 3 meses aqui no Brasil? E eu pago a sua passagem. E você vem aqui, eu preciso de um intérprete. Você está vindo um canadense e você interpreta ele. Você fica um pouco com a gente, você vê sua família. E como já fazia quase 5 anos que eu não via minha família, não via meus amigos, eu falei: por que não? Vou ganhar uma passagem na faixa, vou viajar para o Brasil, vou sair dessa chuva, desse frio da Inglaterra, vou ver meus amigos, comer feijão. Meu pai é um homem generoso, ainda vai me dar uma grana. Com certeza, vou sim, pai, mas eu vou ser sincero para você, meus irmãos. Eu não achei que eu viria encontrar Deus no Brasil. Para ser sincero para você, eu achei que eu viria encontrar uma religião, porque era o que eu lembrava daqui. Mas quando eu vim para o Brasil e eu fiquei esses 3 meses, eu vim esperando uma religião e eu encontrei um homem. E eu costumo dizer que Jesus Cristo, ele não é uma religião. Ele é uma pessoa, ele é o Filho de Deus e ele é o Salvador da humanidade. E nesses 3 meses eu conheci mais a fundo de Jesus. E eu comecei a ver Jesus operando na vida das pessoas. E eu comecei a conhecer a igreja de Jesus como eu não conhecia antes. Aí Deus falou comigo, Ele falou: Luca, por que você não fica no Brasil? Por que você não fica aqui um pouco com seu pai, com esses homens? Aprende um pouco mais. E Deus começou a mostrar um pouco dos planos dele para mim. Eu falei: tudo bem, é isso que eu quero. Eu encontrei o que eu quero, eu quero viver para isso. Aí eu mandei um e-mail para o meu chefe. Eu falei: eu não vou voltar. Eu mandei um e-mail para a faculdade. Eu falei: eu não vou voltar. E eu mandei um e-mail para minha namorada e falei: eu me apaixonei por um homem. Ela precisava ter um confronto com a verdade. Saber que Jesus é mais do que uma história em quadrinhos. Que Jesus é mais do que uma ideologia. Que Jesus é mais do que um fantasminha camarada. Que Ele é mais do que uma filosofia. Que Ele é mais do que uma religião. Que Ele é o Salvador da humanidade. E esse homem me salvou. Eu falei: eu não vou voltar. Eu me apaixonei por um homem. Esse homem é Jesus. Ele é real, Ele é muito mais do que você imagina. E meus irmãos, eu não me arrependo nem por um segundo da minha vida. Eu não me arrependo nem por um instante, porque eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Não existe um privilégio maior, não existe uma honra maior do que anunciar que Jesus Cristo está vivo. E que Ele tem poder para salvar um mundo perdido. E que Ele não só tem poder, mas que Ele deseja. Ele não só deseja quando Ele morreu por eles. E é por isso que eu gosto tanto da minha vida. Esse evangelho tem consumido os meus dias. Eu acordo de manhã e eu prego o evangelho para mim mesmo. Eu deixo esse evangelho entrar no meu coração e percorrer as minhas veias, porque isso mudou a minha vida. E desde esse dia nós temos viajado e pregado e visto jovens deixando as drogas, jovens sendo restaurados. E desde 2015 Deus nos chamou para a Europa. E hoje nós estamos lá implantando igrejas nas casas. Foi uma estratégia que Deus nos deu para alcançar um mundo tão frio e religioso. E muitas pessoas estão sendo salvas. O ano passado 25 italianos foram batizados nas águas. E o batismo na água para o italiano é quase que uma blasfêmia contra o Vaticano. E eles se convertem e são batizados nas águas e nascem de novo e conhecem a Jesus como Salvador. E por isso vale a pena viver. Amém? Irmãos, eu sou completamente fascinado nesse evangelho. A mente humana não poderia criar algo assim. Você conhece a mitologia grega, você ouve falar sobre deuses que odeiam outros deuses, que odeiam outros deuses, que castigam outros deuses. E você conhece os outros deuses dos hindus, e você ouve falar sobre deuses que estão prontos para castigar. Mas quando você fala de um Deus que criou a humanidade com a sua palavra,
E quando essa humanidade se virou contra ele, ele se fez homem e morreu numa cruz. E enquanto ele morria pregado por essa própria criação que ele havia feito, ele dizia: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, meu amigo. A mente humana não poderia criar uma história assim. A mente humana não poderia criar algo tão fascinante, uma história de amor tão verdadeiro, uma história de perdão tão verdadeiro. Não tem como você ser exposto à realidade do Evangelho, não tem como você ser salvo de você mesmo e não ter a sua vida transformada. E o que conduz a nossa fé é esse livro aqui. E como todo livro, esse livro ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. Todo livro tem um início, todo livro tem um meio e todo livro tem um fim. E a Bíblia também é assim. Ela teve um início, ela tem um meio e ela tem um fim. E se você pegar essa Bíblia aqui, por mais que ela seja composta de outros 66 livros, ela, resumindo os assuntos, você percebe que talvez ela esteja em dois assuntos principais. Ela lide com dois assuntos principais. Alguma coisa deu errado e Deus colocando isso no lugar. E nesse versículo que nós lemos aqui, nós vemos quando Deus criou todas as coisas. Então um dia na eternidade, nós não sabemos exatamente quando, Deus teve uma ideia maravilhosa. Ele decidiu fazer algo maravilhoso. Ele decidiu fazer algo que demonstrasse a sua glória. A Bíblia diz que a criação, ela expressa a glória de Deus, ela demonstra a glória de Deus. Então Deus um dia ele decidiu fazer algo que demonstrasse a sua glória. E ele começou a criar todas as coisas. E a Bíblia diz que ele criou através da sua palavra. Ele falou e as coisas foram sendo criadas. E coisas maravilhosas, e a lua, e o sol, e os peixes, e a terra, e as florestas, e todos os animais. Até em um momento que ele decidiu criar o homem. E quando Deus decidiu criar o homem, ele não se satisfaria em criar o homem com a sua palavra. Parece que o que ele criaria seria algo de mais íntimo. Talvez ele colocaria um pouco mais de afeto naquilo que ele estava fazendo. E a Bíblia diz então a Bíblia diz que Deus, ele veio naquilo que ele havia criado, nessa terra que ele havia criado, e com as suas próprias mãos ele pegou o barro e ele formou o homem. Eu não acredito que Deus precisava de mais servos. Eu não acredito que Deus precisava de mais um exército. Ele já tinha anjos e anjos, e querubins, e seres viventes, e os 24 anciãos, todos, e os anjos que diziam santo, santo, santo. Agora parece que Deus ele queria criar algo que ele pudesse compartilhar o seu amor. Ele pudesse receber amor daquilo e dar amor. E a Bíblia diz que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E depois que ele formou o homem do pó da terra com as suas próprias mãos, como um artista, colocando cada detalhe, colocando cada curva, colocando a cor. Eu acredito que Deus ele tomou o tempo durante toda a eternidade para decidir como cada pessoa seria. Nós não sabemos exatamente quando na eternidade ele decidiu criar o homem, mas ele teve muito tempo para isso. Ele teve muito tempo para pensar. E como um artista que antes de pintar um quadro, ele pensa nas cores e ele pensa como vai ser feito, Deus pensou na humanidade. Ele sonhou com a humanidade. Ele tinha um desejo para a humanidade. Ele tinha um propósito para a humanidade. Quando ele veio fazer o homem, ele fez com as suas próprias mãos. E depois que ele formou o homem com as suas próprias mãos, a Bíblia diz que ele soprou nas narinas do homem. Eu acredito que por Deus ter soprado nas suas narinas, o homem, quando abriu os olhos, ele viu a face do seu Criador. Adão recebeu a vida da boca de Deus, do sopro de vida de Deus, e abriu os olhos e viu a Deus. E na Bíblia existe uma lei da primeira menção. A Bíblia não se contradiz nas coisas que ela trata. Eu acredito que o homem viu a Deus pela primeira vez, e foi a primeira coisa que ele fez, porque ali era o lugar que ele deveria estar para sempre. Esse era o propósito perfeito de Deus, que o homem estivesse diante dele, que o homem visse a sua face, que o homem se conhecesse. Tanto é verdade que Deus todos os dias ele vinha e ele andava com Adão. Ele tinha comunhão com Adão.
ele conversava com Adão, ele se interessava por Adão. Parece que Deus tinha uma amizade com ele. E esse era o plano de Deus. Aí Deus criou a mulher, e ele disse para o homem, ele disse, olha, o primeiro mandamento que Deus deu, a primeira coisa que ele falou para o homem fazer, o grande mandamento de Deus foi: multiplique, encha a terra, governe a terra. Deus os abençoou e falou: multiplica e enche a terra. E um tempo se passou e Deus falou para Adão assim, ele falou: Adão, você pode comer de todas as árvores, mas de uma árvore não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. E a Bíblia diz que um dia o homem comeu do fruto, e ele se viu nu e ele se escondeu com medo de Deus. E Deus veio perguntando: Adão, Adão, cadê você? E parece que esse Adão, Adão, cadê você? Se repetiria por toda a história da humanidade. Deus atrás do homem: cadê você? E Deus procurando o homem: cadê você? Porque eu fiz você para que você estivesse na minha presença, mas cadê você? Mas Deus havia dito a Adão, ele disse: o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E talvez você diga: mas ele comeu do fruto e ele não morreu instantaneamente. Ele ainda ouviu a Deus, ele falou com Deus. Mas a Bíblia diz que a partir daquele momento Deus colocou um querubim no Éden, e Adão foi retirado da presença de Deus, e Adão morreu. Porque um dia apareceu Jesus e disse: eu sou a vida. E Adão perdeu a vida. O que Adão perdeu quando ele comeu daquele fruto foi Deus. Eu costumo dizer que o homem, quando ele comeu do fruto, ele não perdeu o ouro da terra. A terra continua, o ouro continua aqui. Adão não perdeu a sua família, ele ainda estava com Eva. Adão não perdeu a sua fama, todo mundo conhece Adão. Se Adão tivesse, sei lá, o Facebook, todo mundo ia seguir ele. Ele é famoso até hoje, ele não perdeu a sua fama. O que Adão perdeu foi Deus. Adão perdeu a vida. Adão morreu. E é isso que deu errado. Adão foi cortado daquele que é perfeito. Adão foi cortado daquele que é santo. Adão foi cortado daquele que fluía toda a perfeição, daquele que conhecia a sua criação. Adão foi cortado de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a partir daí o mal entrou na terra. A partir daí um irmão matou um outro irmão, e a terra conheceu trevas, e demônios habitaram na terra, e o homem começou a adorar imagens, começou a adorar deuses mortos, e o homem começou a guerrear contra outro homem, e a terra entrou em um caos, em trevas, porque o homem perdeu aquilo de mais precioso. O homem perdeu Deus. Mas essa não era a vontade de Deus. E Deus começou a trabalhar na humanidade um momento em que Ele traria isso de volta. E Deus levantou reis, e levantou juízes, e levantou sacerdotes. Mas poucos homens tinham o privilégio de entrar na presença de Deus. E às vezes eles tinham tanto medo de entrar na presença de Deus que eles entravam amarrados. E se eles morressem na presença de Deus, eles eram puxados. Não foi para isso que Deus criou o homem. Não foi para esse tipo de relacionamento. Aí 4.000 anos se passaram. 4.000 anos de trevas, 4.000 anos de solidão se passaram. Nesses 4.000 anos, Deus escolheu um povo no meio de toda a terra, de toda uma terra já habitada, de povos que estavam aqui. Deus escolheu um povo para que Ele trouxesse a sua promessa, que Ele havia prometido no Éden ainda, para que Ele trouxesse aquilo de volta, aquilo que o homem havia perdido. E 4.000 anos depois, aparece alguém que nasceria de uma virgem. Aquele que havia sido prometido, que nasceria, aquele que seria a semente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, nasceria em Belém. E uma estrela brilhou sobre Belém, e os magos foram adorá-lo. E depois de crescer um pouco, Herodes mandou matar todos os bebês, porque ali nascia o rei dos judeus. E Deus mandou o seu filho para o Egito, e depois ele o chamou do Egito.
E esse garoto um dia foi apresentado no templo com 12 anos. E depois, quando ele tinha 30 anos de idade, ele se apresentou diante de João Batista, que anunciava que era chegado o reino dos céus, que anunciava que algo diferente estava acontecendo, que anunciava que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. E Jesus se apresenta diante de João Batista, e ele é batizado nas águas, e os céus se abrem, e a terra então ouve algo que ela não ouvia por 4.000 anos. Uma terra que acreditava talvez que Deus os havia abandonado, que Deus já não amava eles. Afinal de contas, nem com o seu próprio povo Deus já não falava por 400 anos. Mas então os céus se abrem e a terra ouve: esse é o meu filho amado, de quem me comprazo. Desde Adão, a terra não conhecia um filho de Deus. Desde Adão, a terra não sabia que Deus teria filhos aqui. Talvez eles acreditavam que eles eram órfãos. Os judeus tinham tanto medo de Deus que eles tinham até medo de falar o nome de Deus. Mas de repente nem é o homem que diz que Deus é pai. Agora os céus se abrem e diz: esse é o meu filho. E na sua cultura ali, o filho, ele representa o pai. O que Deus estava falando, o que o céu estava falando, é que Deus estava tocando a terra de novo. 4.000 anos se passaram desde que Deus andasse com o homem. 4.000 anos se passaram desde que Deus tivesse uma comunhão com o homem. E agora Deus de novo, ele andava sobre a terra. A diferença é que agora Deus, ele olhava nos olhos de pecadores. A diferença é que agora Deus, ele andava com pecadores. E esse homem Jesus, cheio do Espírito Santo, agora ele é levado até o deserto. Depois ele é chamado pelo Espírito, depois de 40 dias. E ele se apresenta no templo, ele diz: hoje se cumpre a promessa do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres. E a partir daí Jesus parte anunciando que é chegado o reino dos céus. E Ele começa a chamar os seus discípulos. Mas Ele não só pregava o Evangelho, Ele também fazia sinais, Ele curava as pessoas. E Jesus um dia vai num casamento e Ele transforma água em vinho. E um dia Jesus vai num velório, Ele ressuscita o morto. E Jesus um dia vai num tanque e Ele faz o paralítico andar. E Jesus um dia no meio do caminho, Ele faz um cego ver. Ele começa a demonstrar a glória de Deus nessa terra de novo. Parece que Jesus pega os seus discípulos e por 3 anos Ele começa a mostrar para eles o que é realmente ser um filho de Deus. O que um filho de Deus faz. Ele não só ensinava com toda a autoridade, mas Ele se assentava com pecadores, cheio de misericórdia e compaixão. Ele veio para aqueles que estavam perdidos e excluídos. E Jesus começa a demonstrar, e os seus discípulos andam com Ele, e os seus discípulos começam a ficar maravilhados com quem Ele é. E Jesus ganha uma fama em toda a Galileia, e os gregos vêm para querer aprender com Ele, e as pessoas falam sobre esse Jesus. Um dia Jesus pega os seus discípulos, e Ele leva os seus discípulos até um lugar chamado Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um lugar conhecido ali. Era onde o templo de Deus Pan estava. E era onde também uma caverna, uma cova ali que era chamada a Boca do Inferno estava. Aí Ele pega os seus discípulos e Ele leva esses discípulos para esse lugar. Era um lugar que muitos judeus nem frequentavam. Era um lugar muito pagão, onde sacrifícios eram feitos. Era um lugar onde os judeus acreditavam que o mal saía dali, que ali era a boca do inferno. O Deus Pan era aquele Deus meio bode, meio homem, com um chifre bem grandão. E Jesus pega os seus discípulos, aqueles homens que estavam andando com Ele, leva naquele lugar e faz uma pergunta para eles. Ele pergunta para eles: olha, o que as pessoas estão falando de mim? Quem que eu sou para as pessoas? Quem elas imaginam que eu seja? E os discípulos falam: olha Jesus, alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é um homem bom, talvez você é um filósofo. Os meus professores dizem que você é só uma figura histórica, que você é um outro Mahatma Gandhi que vai andar de cueca pela Índia trazendo a paz. Não, talvez outros dizem que o Senhor é um revolucionário. Não, um homem bom que veio trazer boas morais. Não, Jesus, o Senhor é só um fantasma, é uma criação da mente humana. Não, o Senhor é um filósofo.
Talvez o Senhor é só um fundador de uma outra religião, como tantas outras. É isso que as pessoas falam de vocês. Aí Jesus, para os seus discípulos, aqueles homens que estavam andando com Ele, que estavam comendo com Ele, que conheciam Ele mais a fundo, Ele pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? As pessoas falam que eu sou um filósofo, que eu sou um homem bom, que eu sou um profeta, que eu sou João, que eu sou Isaías. Mas e para vocês? Quem que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz assim: você não é um filósofo não, cara. Você não é um criador de uma ideologia, um fundador de uma nova religião. Não. O senhor não é um revolucionário como Judas o Galileu, que esteve aqui 25 anos faz. Não. O senhor não é mais um homem que veio trazer a paz mundial, que veio trazer uma revolução, que veio trazer um novo estilo de governo. Não. Tu és aquele que Deus prometeu desde o início. Aquele que viria para acabar com as obras de Satanás. Aquele que viria para tirar o seu povo da vergonha. Aquele que viria para sarar o seu povo, para tirar toda a maldição. Tu és aquele que viria para salvar a humanidade. O Senhor é aquele que veio para mudar o mundo. O Senhor é muito mais do que um homem comum. O Senhor é muito mais do que só uma história inventada pela mente humana. O Senhor é Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro estava falando para você é o mesmo cara que andava no Éden com Adão, que Adão foi tirado da presença dele. O Senhor é aquele que nós esperávamos por tanto tempo, que os profetas profetizaram, que o tempo se alinhava para a sua chegada, que Daniel falou que estava próximo. O Senhor é aquele Deus que nós esperávamos para nos salvar. Pedro olhou para Jesus e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, talvez para você já está cansado de ouvir falar que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas para uma humanidade que há 4.000 anos andava perdida, que quando Paulo falou: olha, no mundo jaz o maligno, era porque tudo que tinha no mundo era o maligno. As pessoas adoravam Satanás, as pessoas serviam demônios, elas não conheciam Deus, elas não tinham contato com Deus. E de repente Deus, Ele toca a terra, Ele começa a andar na terra, e Ele chama homens para andar com Ele. Aí Pedro olha para Jesus e fala: você é o Salvador da humanidade. O Senhor é aquele que nós esperávamos. O Senhor é aquele que veio tirar essa vergonha do nosso povo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Ele disse: tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Quando Pedro entende que Jesus ele era mais do que um homem comum, que Jesus ele era mais do que um líder religioso, que ele era mais do que Buda, ou Confúcio, ou Maomé. Quando Pedro entende que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o enviado, o Salvador da humanidade, Jesus fala algo muito importante para ele. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e fala: sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, sobre a revelação de que eu sou o Filho de Deus, sobre a revelação que eu sou o Salvador da humanidade, sobre a revelação que eu vim para destruir as obras de Satanás, que é isso que vocês esperam que eu faça, que essa é que a promessa de Deus falou. Sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja. Sobre isso que você entendeu agora, sobre crer em Cristo, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. E os portões do inferno, Jesus aponta para lá. E os portões do inferno, esse mal que existe na humanidade, não prevalecerá sobre ela. A partir do momento que Pedro entende que Jesus é o Cristo, Jesus coloca uma responsabilidade sobre ele. Ele fala assim: olha, sobre essa revelação, sobre você entender que eu sou Jesus, eu edificarei a minha igreja. E os portões do inferno, os portões do mal. Você está vendo o mal no mundo? Você está vendo o que deu errado? Você está vendo as pessoas brigando, as pessoas se matando? Você está vendo a fome, as diferenças? Você está vendo o ódio? Você está vendo o racismo, a segregação? Você vê todo esse mal, você vê as doenças, você vê Satanás, você vê tudo isso, esse mal, isso que deu errado, você vê. Ele fala: minha igreja vai acabar com isso.
os portões do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Quando Pedro entende que Jesus é o Salvador, ele fala: agora que você entendeu que eu sou o Salvador, entenda que aqueles que creem que eu sou o Salvador são aqueles que são chamados, aqueles que são preparados, aqueles que são ungidos para acabar com o mal da humanidade. Jesus chama os seus discípulos: existe muito mal, o inferno está aí, mas aquilo que vai acabar com a fome não é a Unicef, aquilo que vai acabar com as guerras não é a ONU, aquilo que tem poder para acabar com o inferno é a minha igreja. Meus irmãos, é interessante que durante toda a história, a igreja de Jesus, ela nunca fugiu dos problemas, ela corria para os problemas. Se tinha guerra, ela estava lá; se tinha fome, ela estava lá; se tinha praga, ela estava lá; se tinha alguma necessidade, ela estava lá. Por quê? Porque ela entendia que ela era a esperança da humanidade. Ela entendia que sobre ela estava a unção para que a humanidade fosse salva. Tanto é que Jesus chegou para eles e falou assim: olha, eu sou a luz do mundo. Aí depois ele olha para os seus discípulos e fala: vocês são o sal da terra. O sal naquele tempo ele era usado para preservar as coisas. Jesus estava falando assim: vocês são responsáveis por preservar essa terra, para não deixar que ela apodreça e morra. Vocês são a esperança desse lugar. Quando Pedro entendeu que Jesus era o Messias, ele entendeu. Agora Jesus começa um novo tempo na terra. Ele diz: aqueles que creem que eu sou o Messias, aqueles que foram salvos por mim, aqueles que receberam a mim, eles são a minha igreja. E a minha igreja vai acabar com o mal da humanidade. Algo deu errado há 4.000 anos atrás, e Deus estava colocando isso no lugar. E primeiro ele enviou o seu filho para que ele restaurasse todas as coisas, para que ele pagasse o preço. E aqueles que crescem em Jesus se tornariam o corpo de Jesus. Aqueles que crescem em Jesus se tornariam a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus era aquela que romperia com os portões do inferno. Agora veja que interessante. Quando Pedro entende que Jesus é o Salvador da humanidade, está em Mateus 16. Quando ele entende que Jesus é aquele que veio salvar, ele fala: meu Deus, o Senhor é Salvador. Imagina a revelação na cabeça de Pedro. Imagina o que ele começou a pensar. Talvez ele começou a pensar: bom, nós vamos acabar com o Império Romano agora. Nós vamos chegar lá, nós vamos tirar César de lá. Nós vamos acabar com isso, nós vamos tomar o governo de volta. Nós vamos governar essa terra. Aí Jesus diz, a partir do momento que ele entende que Jesus é Deus, a Bíblia diz que Jesus começa a preparar os seus discípulos para a sua morte. Imagina Pedro: eu entendi que Jesus é Deus e agora ele começa a falar sobre a sua morte. A verdade é que Jesus, ele não mandaria a sua igreja a fazer nada que ele não fizesse, que ele não pudesse fazer. Então a partir do momento que eles entendem que Jesus é o Salvador da humanidade, sobre a igreja estava a responsabilidade e a unção para que isso fosse feito. Jesus começa a preparar os seus discípulos para a morte, porque ele queria mostrar que a mudança desse mundo não viria por guerras, mas viria por amor. E Jesus derrama a sua vida por amor à humanidade. E Jesus entrega a sua vida para que os homens sejam salvos. E Jesus morre numa cruz para que os seres humanos sejam perdoados. E os discípulos acompanhando Jesus, andando com Ele, aprendendo com Ele, depois de ver tudo aquilo que Ele havia feito. Eu acho muito interessante que eles não chegam para Jesus e falam: Jesus, nos ensina a curar os enfermos, nos ensina a andar sobre as águas, me ensina a fazer pão. Eles chegam para Jesus e eles falam: Jesus, nos ensina a orar. Porque eles entendiam que a diferença na vida de Jesus não era a sua autoridade. A diferença na vida de Jesus não era a sua capacidade de ajuntar multidões. A diferença na vida de Jesus não era a sua apresentação diante das pessoas. Eles entenderam que a grande diferença na vida de Jesus era o seu relacionamento com Deus. E eles falam para Jesus: Jesus, nos ensina a nos relacionar com Deus. E a Bíblia então diz, ela não diz que o ministério de Jesus foi conhecido como o ministério das bênçãos, ou o ministério da provisão, ou o ministério da cura, ou o ministério da multiplicação dos pães. A Bíblia diz que o ministério de Jesus foi conhecido como o ministério da reconciliação.
Porque aquilo de principal que ele veio trazer para a humanidade foi aquilo que o homem havia perdido há 4.000 anos atrás. Há 4.000 anos atrás o homem não podia ter um relacionamento com Deus. E Jesus agora vem e ele mostra para os seus discípulos o que era necessário. Todos os dias ele se encontra com o Pai, ele morre numa cruz, ele ressuscita. Aí antes de deixar essa vida, antes de ir aos céus, ele chama os seus discípulos, aquele que ele havia chamado para ser a sua igreja, aqueles que haviam recebido a revelação de Cristo. Ele diz assim: mas espere na cidade, porque há 4.000 anos atrás vocês pecaram e vocês se viram nus. Há 4.000 anos atrás vocês viram que vocês perderam alguma coisa. E isso que deve ser feito, o mundo sendo colocado no lugar, não poderá ser feito de outra forma. Porque o que deu errado foi que vocês perderam aquilo lá. Vocês perderam Deus, mas Jesus diz: mas espere pela promessa de meu Pai. Espere na cidade, até que vocês serão revestidos de poder. Há 4.000 anos vocês perderam, vocês serão revestidos de novo. Aí Jesus vem e morre numa cruz, ele paga, ele é o sacrifício vivo. E ele faz um caminho de volta para o Pai. Ele faz o caminho, ele traz de volta para o homem aquilo que ele havia perdido. Ele traz a promessa do Espírito Santo. Ele diz que Deus viria para habitar no homem de novo, que Deus estaria com o homem de novo. Aí quando os discípulos chegam para Jesus, eles falam: Jesus, chegou o momento, agora que o Senhor restaurou as coisas, agora que o Senhor morreu e ressuscitou, chegou o momento do Senhor tomar o reino de novo. Chegou o momento, agora que nós vamos tirar Herodes daqui, que nós vamos tomar o reino. Aí Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, depois de restaurar todas as coisas, ele diz: não vos foi dado saber os tempos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao vocês receberem de volta aquilo que foi tirado de vocês. Vocês vão receber poder quando Deus voltar para vocês, quando o Espírito Santo voltar a habitar em vocês, quando vocês tiverem de volta aquela glória que vocês foram destituídos dela. E depois que isso acontecer, Jesus olha para os seus discípulos e fala: e vocês vão se multiplicar e encher a terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e nos confins da terra. Depois que Deus restaura todas as coisas, Ele deixa o mesmo mandamento que Ele havia dado a Adão. Adão, você me conhece, você me vê, você conhece as minhas leis, então aplique essas leis na terra. Você carrega o meu reino, então leve o meu reino nessa terra. Domine a terra, organize a terra. E agora os seus discípulos, depois de serem restaurados, Jesus diz a mesma coisa: vai por toda a terra, multiplica, enche a terra, leva o meu reino. O mandamento não mudou. E Jesus dá o exemplo para os seus discípulos de como isso deveria ser feito. Eu não acredito que evangelizar o mundo é só um ministério da igreja. Jesus veio com uma missão. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio com um interesse. Ele veio para salvar essa humanidade. E quando os seus discípulos creram nele, ele deixou uma missão para os seus discípulos também: salve a humanidade. Quando os seus discípulos reconheceram que era Jesus, ele falou: vocês são aqueles que vão salvar a humanidade. Vocês são aqueles que vão acabar com o mal no mundo. Não espere dos governos, não espere dos homens. Meus irmãos, eu vivo pelo dia em que o mundo virá para a igreja. Quando uma tragédia acontecer, eles vão falar assim: olha, não, fica tranquilo que tem uns crentes lá, eles vão resolver o problema. Não, teve uma guerra, calma aí, vamos esperar o que os filhos de Deus vão fazer. Não, teve um terremoto em tal lugar, espere que os filhos de Deus estão chegando. Não, está faltando comida, as pessoas estão doentes. Não, os filhos de Deus vão chegar. Eu vivo pelo dia que o mundo vai esperar daqueles que têm o poder, daqueles que têm o sangue de Jesus, daqueles que têm toda a autoridade nos céus e na terra, que foram dados a Jesus para mudar o mundo. Com 18 anos de idade eu descobri que Deus, Ele não só queria me salvar, Ele queria salvar toda a humanidade. Que Ele veio para ser luz para todos os homens. Que Ele morreu naquela cruz para que todos os homens fossem perdoados.
E Ele deixou um mandamento, Ele deixou uma missão. E não só isso, Ele deixou a capacitação. E mais do que isso, Ele mesmo está conosco para que isso se realize. E quando eu entendi isso, meu irmão, eu decidi entregar minha vida por esse propósito. E é por isso que eu comecei essa mensagem dizendo o quanto eu amo pregar o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é mais do que uma historinha. O Evangelho é mais do que um conto de fadas. O Evangelho é mais do que um livro em quadrinhos. O Evangelho é a história de redenção de Deus. É o plano de redenção de Deus para a humanidade. É aquilo que tem poder para salvar a humanidade. É aquilo que tem poder para acabar com o tráfico infantil no mundo. É aquilo que tem poder para acabar com fome no mundo. É aquilo que tem poder para acabar com o carnaval no Brasil. É o Evangelho. É aquilo que tem poder para acabar com as drogas. É o Evangelho. Aquilo que salva o homem não é o homem, é Deus. Aquilo que deu errado não foi o homem simplesmente pecar, mas foi o homem perder a Deus. E aquilo que Jesus veio trazer de volta foi Deus. E hoje Jesus nos oferece Deus. E como Paulo pregava, e como nós fomos reconciliados, nós também pregamos para que vós sejais reconciliados. Porque só existe uma esperança para a humanidade. E essa esperança é Jesus. É por isso que homens correm atrás de tantas coisas e depois de ter tudo, eles ainda tiram a própria vida. Porque não é isso que foi tirado deles lá do início. Não foi isso que foi tirado da realidade humana. Não foi isso que foi tirado do coração do homem. Não foi isso que foi roubado do homem. O que foi tirado dessa humanidade foi Deus. E aquilo que Jesus veio trazer de volta é Deus. E aquilo que a igreja de Cristo tem a oferecer a esse mundo é Ele mesmo. Que nós possamos entender e se apaixonar por esse propósito. Se apaixonar por essa mensagem. Porque assim como nós fomos salvos, o mundo também pode ser. Mas também não existe só uma salvação, existe uma responsabilidade ao reconhecer Cristo como Senhor. Existe uma responsabilidade de saber que Jesus é o Salvador, e saber que Jesus é o Messias. Nós não dizemos que nós somos a igreja de Jesus, que nós somos o corpo de Jesus. Pois então, nossa é a responsabilidade de salvar o mundo. Nossa é a responsabilidade de acabar com os portões do inferno. Nossa é responsabilidade, não só a responsabilidade, nós temos a autoridade para isso. Nós temos a capacidade para isso. O caminho foi feito para que isso acontecesse. As últimas palavras de Jesus ressurreto diante dos seus discípulos foi: olha, toda autoridade me foi dada, toda autoridade, nos céus e na terra. Se toda autoridade foi dada a Jesus, quanta autoridade ficou para o diabo? Nenhuma. Ele diz: toda autoridade me foi dada, agora ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Com toda essa autoridade, ide por todo o mundo. Vocês viram o que eu fiz, você viu como eu morri, você viu o ressurreto, agora vai por todo mundo e pregue o Evangelho. Mas uma coisa que me marca na vida desses discípulos, meus irmãos, é como eles foram capazes de fazer isso. Porque um dia, depois que Jesus começou a preparar os seus discípulos para a sua própria morte, Ele também falou para os seus discípulos: falou, olha, vocês também morrerão. Vocês serão tirados da sinagoga. Vocês serão cortados ao meio. Eu me pergunto, o que levou esses homens a fazer isso? Como homens assim poderiam atender ao tão chamado? Como homens assim poderiam dizer: eu quero viver uma vida dessa, eu quero terminar desse jeito?